Então, de novo, né, só para ficar gravado, né, que um corpo é que se move de um lugar para o outro, um corpo é que está em uma determinada posição, em um determinado instante, um corpo é que interage com outro corpo. E a gente vai dando qualidades para o corpo, para o conjunto de corpos, para um sistema, né, para isso. Então, por exemplo, o que eu estava comentando, que nas provas de vocês, vocês falam que a gravidade faz alguma coisa, ou isso não faz sentido, porque quem é o corpo? Quem são os corpos que estão interagindo, né, um com o outro, né? Essa que é a questão que a gente tem que parar para pensar, né? Ah, o planeta Terra que está interagindo com a pedra. Entende isso que eu estou querendo dizer? E vocês ainda não captaram isso. Vocês ficam falando que as grandezas que são na verdade qualidades fazem alguma coisa ou são responsáveis por algo na, no, sobre um corpo, sobre o fenômeno que está acontecendo ali. Vocês estão entendendo a discussão do que eu estou querendo propor para vocês? Por exemplo, então, a, a força gravitacional não é um corpo, tá? Mas é uma maneira, é uma palavra que a gente inventou para identificar a interação entre dois corpos. Por exemplo, o ar é um corpo, gente? Vocês conseguem me responder isso? Se o ar é um corpo, dentro dessa perspectiva que eu estou escrevendo aqui? Então, Nicolas, é isso mesmo. É engraçado isso. Teve gente em outra turma que falou que não, que o ar não é um corpo. Eu fiquei parando para pensar por que que teve gente que respondeu que o ar não seria um corpo, né? Porque ele é fluido, talvez, né? A pessoa deve ter imaginado um corpo sólido, né? Que na verdade não precisa imaginar. Quando a gente está falando de corpo aqui, a gente não está falando se é sólido, se é líquido, se é gasoso, plasma. É um corpo, entende? Então, se você vê algo que se move de um lugar para outro, que interage, né? Então, isso é um corpo. Corpo é matéria, não tem diferença nenhuma. É só outro nome que eu estou dando para a matéria, Luiz. É isso mesmo. Tá certo? Então, o corpo que se move, tudo que a gente considera que se move de um lugar para outro, que interage, é o corpo, é a matéria. Mas por que que eu estou falando dessa maneira? Porque energia, gente, é uma grandeza, não é um corpo. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Veja só essa frase aqui que eu encontrei. Então, a força do ar empurra a pedra. Tem uma coisa errada nessa frase, vocês conseguem entender? Baseado nessa discussão que eu estou fazendo com você? Isso. Vocês entenderam o que o Nicolas respondeu? Não é a força do ar que empurra a pedra, é o ar que empurra a pedra. O empurrar é a força. Vocês estão entendendo isso que eu quero, onde que eu quero chegar, gente? E que vocês estão, volta e meia, vocês estão respondendo dessa maneira. A gravidade faz alguma coisa, né? E vocês estão confundindo também as expressões matemáticas, mas isso é para outro momento. Mas não é bem isso, mas vocês estão entendendo. E isso é muito importante para não se confundir com a ideia de energia, porque a ideia de energia, e é essa toda a aula que eu dei na aula passada, né, era para a gente entender que energia não é um corpo, não é uma coisa, mas uma qualidade dos corpos, né? Uma qualidade que você está ali do sistema físico para você poder analisar. Você colocou o ar empurra a pedra, mas também deposita. Não, o que é depositado são corpos. Boa pergunta que você está fazendo, né? Porque tem essa ideia que você está embutindo algum fluido, alguma coisa no objeto. Não, você não deposita. A força é uma interação, entende? No momento que o ar está empurrando, está fazendo a força. Se não existe o ar, não tem força. É por isso que o ar, você sente uma pressão. Por exemplo, se você correr contra o vento, você está sentindo o ar em cima de você. E é todo o problema do projétil. Não, o ar não é a sua própria força. Ah, o ar é o ar.
Entende? É uma coisa. Eu estou entendendo o que você está tentando buscar. Você está tentando buscar um corpo para a força. A força é o efeito de interação entre dois corpos, de empurrar e puxar. Entende? Né? E não é qualquer interação, é a interação de empurrar e puxar. Se a gente está falando de torcer, a gente está falando de torque. Isso. O ar não tem uma força, mas sim uma interação com outro objeto. Se não existisse nenhum outro objeto no mundo, ia existir força do ar sobre alguma outra coisa? Não faz sentido você falar de força se você não estiver falando de interação. Então, a gente chama níveis de realidade. Aqui, ó. Aí é o primeiro nível. Então, é isso. Ó. O primeiro nível, então, que a física trabalha, a física newtoniana, ela trabalha com uma compreensão material da natureza, obviamente, né? Então, né, você tem essa parte aqui. O primeiro nível de realidade é a matéria. Você, se você não tivesse seu sangue, se você não tivesse seu cérebro, né, se você não tivesse isso aí, você não ia ter a ideia. Você não ia ter sensações e você não ia construir sua ideia a partir das sensações que você tem, certo? Então é isso. Então a matéria é isso aqui, as interações e as mudanças, e as sensações e a grandeza é a maneira que nós, humanos, temos para a gente poder qualificar as interações e mudanças da matéria, certo? E estudar para poder prever algum fenômeno. Para mudar, para poder trabalhar em cima de fenômenos. É isso que é a ideia, entende? Né? É isso. É isso que eu quero dizer com coisificar. Então, cuidado, e é isso que eu quero dizer, cuidado para não coisificar ou criar um corpo, né? Isso, o Nicolas colocou aí, entende? Ele conseguiu compreender o que eu estou querendo dizer. Então, força, velocidade, massa são grandezas físicas, não fazem nada. Você falar que a aceleração está causando alguma coisa, é muito estranho isso, entende? E o pior de tudo, vários livros, vários YouTubers, vários falam isso, o que é muito mais estranho ainda por causa de uma tradição que existe já desde a física, mas isso causa muita confusão. Só que aí, por quê? Porque no dia a dia, no palavreado, fica fácil, às vezes, de você falar, o atrito faz, né? A gravidade faz, mas de fato não é o atrito que está fazendo, é o chão, né? Ou não é a gravidade que está fazendo, é a terra, sabe? Então, apesar de às vezes de facilitar o palavreado e tudo mais, isso não dá uma compreensão certa da coisa. E vocês, como estão iniciando o estudo em física, né, o importante é ter a compreensão correta da coisa. E a energia, ela traz muita confusão nisso aí, porque a gente fala disso, fala de transporte de energia, fala de criação de energia, de transformação de energia, sendo que nada disso está sendo de fato feito. A gente não tem uma substância, energia, que está sendo transportada ou que está sendo transferida, mas a gente tem um valor, uma grandeza que representa um valor, que representa uns fenômenos físicos, que eu dou um valor para esse fenômeno, entende? Que nem a força, que nem velocidade. Né? Você não coloca velocidade dentro de um balde, mas você fala que um carro tem velocidade, certo? Não existe a velocidade sozinha. Lembra que eu falava que as grandezas são como o verde, né? Então, o que você capta não é energia, você capta luz. Então, o que acontece? Por conta da relatividade, a relatividade ela não pôde aceitar que luz é matéria. A mecânica newtoniana aceita. Então, por que a relatividade não aceita que luz é matéria, que luz é um corpo, né?
e depois vários experimentos foram mostrando isso, mas aí você teve que inventar um bocado de coisa para salvar a relatividade, né? Mas para dizer que a luz não é matéria, aí você fica inventando uma outra coisa chamada energia, que não é a grandeza, mas tem um nome parecido, que é a luz, né? E tudo mais. Então é isso. Então o que a placa solar capta é luz. E a luz causa uma corrente elétrica. Então vamos voltar lá para a sua batata, né? Ela tem ela é básica, né? Ela tem e você coloca aqui, não é só a batata, você tem que ter uma placa de cobre e uma placa de zinco aqui. Porque a batata é alcalina, né? Então o que acontece? Ela permite uma reação química aqui que permite uma corrente elétrica quando você junta os fios. Então é uma corrente elétrica. São elétrons andando. Corpos, né? Essa sua fala que você falou que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, é uma visão cartesiana que a gente chama, não newtoniana. Isso. E o Einstein, ele vem da tradição cartesiana. Descartes, né? E o Newton. Eu estou ensinando para vocês através da tradição newtoniana. O que é? Porque na hora que você fala tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa, então o espaço e massa existem sem matéria, entende? Porque se você está falando que matéria é tudo que tem no espaço, que existe ocupa espaço e tem massa, você está falando que a ideia de espaço e a ideia de massa são mais, a gente chama que tem uma realidade mais primitiva do que a própria matéria, né? Porque senão você não tinha como definir isso. Porque senão, o que, é que você vai falar? O que, que é massa? Ah, aquilo que a matéria tem. Aí fica redundante. Então, isso. Se a luz não ocupasse espaço, ela atravessaria tudo. Esse é um argumento do Newton, inclusive, Nicolas. Ela não sofreria atração gravitacional, porque você tem desvio da luz gravitacional. Ela não colidiria com elétrons, ela colide com elétrons, né? Então, você tem uma série de contra-argumentos a essa ideia, né? Então, por isso que eu estou falando, não está vencido. Nenhum dos duas visões estão vencidas de fato, tá joia? Né? Eu sou mais para a visão newtoniana. Então, a luz, para mim, é um corpo como qualquer outro corpo. Ela não tem nada de mágico, né? Não tem nenhuma coisa mágica aí. Então, o que acontece? Existe a confusão da luz com energia por conta dessa visão einsteiniana, né? E aí fica confuso quando a gente vai explicar mecânica, porque mecânica nem trabalha com luz, nem com eletricidade, tá certo? Quando a gente vai falar de energia. Então, eu acho que a visão newtoniana, inclusive, é melhor para vocês do primeiro ano, porque é isso, porque a gente não está trabalhando com eletricidade ou luz, a gente está trabalhando com mecânica, né? Então, o que acontece? O que é energia? Então, voltando ali à discussão. Energia é a grandeza? Energia não é uma coisa que se tem, que você acumula. Energia, dentro da visão newtoniana, é uma grandeza. Então, para atribuir um valor à mudança, à capacidade de mudança do sistema através de um tipo de interação. Quando você fala de interações elétricas, forças elétricas, então você vai falar de energias elétricas. Quando você falar de força gravitacional, então você vai chamar de energia gravitacional. Entende? Então é isso que a gente está colocando. Então, por exemplo, o que, que significa quando a gente está falando da mudança de um sistema através de uma interação, a capacidade de mudança através de um tipo de interação, a gente vai falar de trabalho e a outra a gente vai chamar de energia potencial. A gente podia chamar de energia trabalho também. Mas ninguém chama de energia trabalho, chama só de trabalho e energia potencial. Então, isso aqui, né, é o trabalho, é a modificação do sistema.
Isso, Luiz. Você colocou o conceito de energia, ela é um conceito ainda em discussão dentro da física, né? Muita gente passa por cima dele. Tem uma discussão do Feynman também a respeito disso, né? Então, mas a grandeza em si, né? Ela é muito útil, né? Ela é uma grandeza escalar. Então, ela ajuda a fazer análise do sistema sem precisar ficar falando de forças, a princípio, né? Mas aí a gente vai ter que relacionar isso aí ainda. Não, deslocamento, tá bom, assim mesmo. Deslocamento pode ser angular ou pode ser um deslocamento linear, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Como que a gente quantifica isso aqui? Então, vamos imaginar uma pessoa que está puxando um bloco, que veio de um ponto até outro. Parece que a gente sempre está falando do Antigo Egito, né? São pessoas que estão carregando blocos para lá e para cá, né? Então, a pessoa está com um bloco aqui e, de repente, ele carrega esse bloco para cá, certo? Então, teve um deslocamento aqui, certo? Então, o que acontece? A gente diz, e isso era dito antigamente também, que houve um gasto de energia dessa pessoa, que houve um trabalho realizado por essa pessoa, certo? Através da força dela, tá joia? Então a gente quer quantificar isso, tá certo? Então, através da força dessa pessoa foi realizado um trabalho, né? Quais são as forças que eu tenho em cima do objeto? Aqui a força da pessoa. Deixa eu fazer partindo do centro do bloco para poder entender melhor. Aqui a força normal, aqui a força peso, e aqui a força de atrito. A resistência do movimento do bloco vem com a força de atrito do chão, que é proporcional à normal, que é proporcional, neste caso, porque ele está num plano horizontal, ao peso do bloco. Entende? Tem que tomar muito cuidado, que na verdade, né, você tem a força de atrito do chão sobre. A gente tem que ver quais são os corpos, né? Do chão sobre o bloco, né? Está dificultando a pessoa puxar o bloco. Entende o que eu quero dizer? A força gravitacional, de fato, se não existisse atrito, ela não ia modificar em nada, né, o meu sistema. Se não existisse atrito, a pessoa ia puxar pela horizontal, e é uma coisa que eu acho que vocês ainda não perceberam isso. Se não existisse força de atrito, a força da pessoa não ia ser atrapalhada na horizontal. Né? Se eu colocar sabão aqui, sei lá, fizer algum sistema em que a força de atrito pode ser desprezada, o cara vai puxar direitinho. Se fosse só por conta do peso, e não por conta da força de atrito, eu colocar sabão, óleo, não ia fazer diferença nenhuma, não ia facilitar o cara puxar. Vocês entendem isso? Então, gente, por que a gente está discutindo isso? Para vocês entenderem quem é que está contribuindo ou não a favor ou contra o deslocamento. A contribuição aqui eu esqueci de colocar, né? A favor ou contra, certo? Então, a força gravitacional e a força normal não estão contribuindo para o deslocamento, porque não estão nem sequer na direção do deslocamento, correto? Aí, a força de atrito está a favor ou contra? Bom, já falei bastante aqui, fácil de vocês responderem, né? Força de atrito está contra o deslocamento, tá no sentido contrário. Perfeito. E a força da pessoa? Ela está a favor, mas não está completamente a favor, porque ela está na diagonal. Entende?
Só a parte X da força da pessoa é que está contribuindo a favor. Olha só, então existe uma fórmula para o trabalho, para você considerar tudo isso que eu acabei de falar. Considerar quem é que está a favor ou contra e considerar a projeção da força que está realmente a favor, né? Que, por exemplo, se eu tiver um ângulo θ aqui, como é que você calcula a força da pessoa X aqui? Vocês conseguem lembrar disso? Se eu tenho a força da pessoa e eu tenho um ângulo, né? Eu tenho que a força da pessoa X é igual à força da pessoa vezes o cosseno de θ, né? Certo? Você pega o cosseno disso aqui, pega a hipotenusa, multiplica vezes o cosseno, aí você tem o x. Como é que vai ficar a fórmula, então? Então, tem o seguinte, o trabalho, o valor de um trabalho vai ser igual ao valor do deslocamento vezes o valor da força que estava, né, que através dela está contribuindo para o deslocamento. Tá certo? Só que aí que tá. A força tem que estar na linha do deslocamento. Então, eu tenho que colocar vezes o cosseno do ângulo aqui.